Vamos então continuar aqui o capítulo 25. Nós estamos na utilidade das evocações particulares, no item 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores, ou daqueles que animam, ou daqueles que animaram os grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo autoensinamento que encerra. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias mais amplas, de penetrar mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. O que ele está colocando aqui? Nós temos os espíritos superiores que nos trazem muitos ensinamentos, mas nós aprendemos também com os irmãos menos cultos ou da terceira ordem como nós, ou até irmãos sofredores. No caso de uma sessão de desobsessão, uma reunião mediúnica de desobsessão, a gente aprende muito ouvindo aqueles irmãos, o que eles passaram, o que eles sofreram, como eles estão, o arrependimento que eles têm. Então é um ensinamento muito grande. Querendo aprender, a gente aprende com todos e com tudo que está à nossa volta. Por isso que ele diz aqui, o observador delas extrai mais do que uma instrução. Quem está ali observando, né, que está aprendendo, querendo aprender. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma face, conhece-o mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Então, aqui nós vamos ver o que ele está colocando aqui. Essa questão, e nós estamos vendo aqui um espírito de escola, né? Nós estamos vendo aqui o Kardec colocando que é um espírito que veio com uma missão. Então, o Mestre Jesus não ia colocar a terceira revelação na mão de qualquer um. É um espírito extremamente elevado, é um espírito que veio com a capacidade e cumpriu a missão que veio realizar. E ele está colocando aqui, ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, né, que se nos permite essa expressão, que são os medianeiros, né, terceira ordem como nós, né, todos nós que estamos estudando, estamos buscando o melhor, estamos aqui na Terra, estamos na terceira ordem. Então, o que ele coloca aqui, os espíritos mais burgueses, que se nos permite essa expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque nos toca mais de perto. E aí nós vamos lembrar André Luiz. No livro Nosso Lar, nós vamos ver um espírito da terceira ordem, nós vamos ver um espírito ali com dificuldade de aprendizado, de entendimento, que chegou no plano espiritual, fica muito tempo no umbral, porque foge da luz, foge de ser ajudado. Quando ele vai para o Nosso Lar, que é umbral, né? A gente coloca ali, né, de uma forma didática, umbral 3, mas é umbral, ele quer ser recebido como médico, quer trabalhar como médico, quer continuar na profissão que tinha, né? Como qualquer um de nós quer voltar para casa, quer ver como estão os filhos, como é que estão os familiares, está com saudade de casa. Então a gente se identifica muito com ele, as dificuldades dele e o aprendizado dele. Por quê? Porque ele está na mesma sintonia, na mesma ordem que nós estamos.
Então é muito mais fácil a gente aprender com um espírito como André Luiz, por isso que os livros do André Luiz são tão importantes e trazem tantos ensinamentos para nós, do que às vezes estudando um livro de um espírito, de um pensador ou de um filósofo que pode escapar da nossa capacidade de compreensão. Então o que ele diz, né? Aprendendo com eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em uma palavra, os que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, dos quais conhecemos a vida real, as virtudes e manias, né, as virtudes e os erros, né, que cometeram, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles aurimos um ensinamento moral. Deles tiramos, né, conseguimos captar um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas. Colocamos-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que daquele que não vemos senão através da miragem de uma glória celeste. Por isso que eu coloco aprender com os ensinamentos, por exemplo, do André Luiz, fica mais simples, mais fácil de entender. Mas para estudarmos André Luiz, antes nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha a base de compreensão, de aprendizado e de entendimento para os ensinamentos que André Luiz, Emmanuel, todos nos trazem através do Chico. Eu sempre coloco isso, não vou cansar de repetir, nós temos que ser muito gratos ao Chico Xavier pela sua dedicação, pela sua renúncia, pela sua abnegação, para que nós possamos ter os estudos, os ensinamentos que nós temos através dos livros dele. Os espíritos vulgares, né, os espíritos comuns, nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência nada é inútil. No estudo de uma ciência, seja ela qual for, nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. Nós vamos lembrar que ele viu uma maçã caindo. O Newton é do século XVIII, ele desencarna em 1700 e pouco. A evocação dos espíritos vulgares tem uma outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que se podem aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Há egoísmo em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos. E aquele que desdenha entender, mão segura aos que são infelizes, perdão, eu falei errado. E aquele que desdenha estender, né? Estender a mão. Estender mão segura aos que são infelizes, dá ao mesmo tempo prova de orgulho. Então a gente pode se tornar útil instruindo a si mesmo, mas há egoísmo e não procurar sua própria satisfação na conversa com os espíritos. Então, se nós estamos tendo instrução, se nós estamos aprendendo com o que os espíritos nos trazem, com o que os livros nos trazem, nós temos obrigação de ajudar e ensinar aqueles que sabem menos. Então, porque se guardar para si aquele que tem o aprendizado e ele guarda consigo, ele não passa, ele não ajuda, ele não transmite, é prova de orgulho, é prova de vaidade. É o que ele está colocando aqui. Há egoísmo, do verbo haver, né? Egoísmo
em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos. E aquele que desdenha estender a mão segura aos que são infelizes, dá ao mesmo tempo prova de orgulho. De que lhe serve obter belas recomendações do espírito de elite, né? Dos espíritos elevados, espíritos de escola, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? Porque que adianta nós recebermos ensinamentos, recebermos aprendizados através dos livros, através das comunicações, através dos cursos, das aulas, se a gente não estende isso, se a gente não vai trabalhar em prol do próximo, se a gente não vai procurar ajudar, ensinar, fazer o máximo que nós pudermos para ajudar o outro. É para isso que nós estamos aqui, para aprender, crescer, melhorar e ser útil. Porque a gente não pode esquecer que Deus age para o homem através do homem. Não vem fada madrinha, não existe pó de pirilim-pim-pim. O homem vai ser ajudado através do homem. Deus se manifesta através de nós, para que nós possamos ajudar o outro. Mas a gente acha mais fácil jogar os joelhos no chão. Senhor, ajuda fulano, Senhor, ajuda ciclano. Enquanto o Senhor está esperando que a gente arregace as mangas e vai ajudar. Vá fazer alguma coisa. É isso que ele espera de nós. Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar suas chagas? Se os médicos se recusassem a atendê-los, a cuidar deles, a curá-los? Agora nós vamos para a questão 282. Perguntas sobre as evocações. Primeira, são várias perguntas aqui nessa questão. Neste livro aqui, ela não está enumerada, mas é a questão 282, porque a próxima vai ser a 283. Então, perguntas sobre as... Não é pergunta, né? Não é questão, né, gente? É item. Então, esse item é perguntas sobre as evocações. E aqui nós temos várias perguntas que o Kardec vai fazer. Primeiro, pode-se evocar os espíritos sem ser médium? A gente não pode esquecer que pensou, evocou. É só o médium ostensivo que pensa? Óbvio que não, né? Então, mas vamos lá a resposta. Todo mundo pode evocar os espíritos. E se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam. Então eles podem às vezes não se manifestar, mas podem estar ao nosso redor. Todo mundo pode evocar. Qualquer pensamento é uma evocação. A hora que nós tivermos mais desenvolvimento, isso é para quando o planeta já estiver começando, estiver em regeneração. Quando estivermos regenerados, vamos entender assim, nós já vamos ter facilidades de evocar e nos comunicarmos com aquele que nós evocamos, que nós chamamos. Isso se chama telepatia. Em alguns casos acontece da gente receber, né, telepaticamente uma evocação de um filho, do marido, do pai, da mãe, e sentir, nossa, pensei em fulano, daqui a pouco o telefone toca, né? Ou vem uma mensagem ali no WhatsApp, aquela pessoa, porque ela pensou em nós, isso é uma evocação, e aí mandou a mensagem. Então todo pensamento é uma evocação. Então nós vamos chegar a hora que a gente não vai precisar de aparelho para poder se comunicar. Nós vamos poder nos comunicar telepaticamente, com encarnados e desencarnados. Então todo mundo pode evocar os espíritos, e se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam. Ou seja, se eles não podem se manifestar ali, ou eles não estão por perto, não são encarnados, como no caso aqui, né? Eu penso em alguém, ela já capta meu pensamento, me escreve ou me manda uma mensagem, ou eu mando uma mensagem, que não existia na época do Kardec, mas podem estar ao redor de nós e nos escutam. Segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Eles respondem, isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não pode. Se alguém me chamar agora, ou se alguém mandar uma mensagem no meu celular agora, eu que sou insignificante, eu não posso atender, eu estou aqui gravando. Um espírito de escola, um espírito elevado, ao qual nós vamos fazer perguntas, vamos buscar resposta,
tem uma agenda lotada. Se tem uma coisa que existe no plano espiritual, é trabalho. Muito trabalho. Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele trabalha. Então, por isso que ele diz, depende das condições em que se encontra. Porque há circunstâncias nas quais não pode atender. Né? Tá dando uma palestra, tá numa missão, tá fazendo alguma coisa. Perdão. Terceira, quais são as causas que podem impedir um espírito de vir ao nosso chamado? Sua vontade, primeiro, querer. Primeiro a vontade, livre-arbítrio. Depois, seu estado corporal. Se está reencarnado, as missões das quais pode estar encarregado. Ou seja, ele pode estar evocando um espírito para responder alguma coisa, e esse espírito pode estar reencarnado. Ele vai poder atender se ele estiver em desdobramento, ou seja, se o corpo estiver dormindo, ele estiver adormecido em desdobramento, né, ele sai do corpo, ele vai poder atender, vai poder responder. Se ele estiver em vigília, ele não vai poder atender. Então, pode-se evocar um espírito encarnado? Pode, mas ele precisa estar adormecido. A não ser que a gente use a palavra e chama, João, vem aqui, é uma evocação. Nós estamos chamando, ele está encarnado, ele vem para responder, para ficar conosco. Se ele está encarnado, mas está distante, ou a gente nem sabe que ele está encarnado, está evocando por uma entidade que ele teve numa outra vida, se ele estiver adormecido, então nós estivermos, por exemplo, aqui no Brasil, ele estiver na China ou no Japão, que são 24 horas de diferença, muito provável ele pode estar adormecido, em desdobramento pode atender, e vice-versa. Então é muito importante o que eles estão colocando aqui? Existe regra, existe norma, existe agenda, existe uma série de situações. Então vamos voltar. Primeiro a sua vontade, livre-arbítrio. Depois seu estado corporal, se está reencarnado. As missões das quais pode estar encarregado. Ou bem ainda a permissão que lhe pode ser recusada. Porque a gente pode chamar alguém que os planos superiores não permitam que ele atenda ao chamado. Há espíritos que não podem jamais se comunicar. São os que, pela sua natureza, pertencem ainda aos mundos inferiores à Terra. Então, há pessoas que estão chamando o pai, a mãe, o irmão ou o filho, que está em regiões inferiores, está nos umbrais mais densos, umbral grosso, né? Ou no umbral mesmo, umbral médio. Mas ele não pode atender, porque ele está completamente perdido, buscando ainda algum entendimento, necessitado de ajuda, ele não vai poder atender ao chamado. Aqueles que estão nas esferas de punição também não o podem, salvo uma permissão superior que não é concedida senão com objetivo de utilidade geral. Quais são os que estão na esfera de punição? Os que estão nos umbrais mais grossos, umbral médio, umbral grosso, nas furnas, os suicidas, que estão às vezes muito destemperados, ou estão às vezes muito perdidos, muito digamos assim, situação que precisam de muita ajuda. E aí nós vamos ver situações em que pode haver uma permissão superior. Tem um caso muito interessante de uma mãe que o filho suicidou. Ela foi lá para Uberaba para poder pedir ajuda para o Chico. E aí ela foi muito cedo, ela chegou lá em Uberaba e foi lá para a fila, e ela pegou o número 1 lá na fila em Uberaba para poder pedir ajuda para o Chico. E lá pelas tantas a fila foi aumentando, e lá pelas tantas, quando a fila já estava muito grande, chegou uma senhora de carro, e ela falou que ela tinha chegado ali, né, naquela hora, porque ela tinha vindo de longe e ela só conseguiu chegar naquela hora, e ela coloca que ela tinha perdido os 2 filhos num acidente e que ela queria poder pedir uma ajuda, pedir alguma orientação para o Chico, ter alguma ideia de como os filhos dela estavam. E essa senhora que chegou cedo, que pegou o número 1,
ela pensou que o filho dela escolheu se suicidar. E os filhos daquela outra mãe, eles sofreram um acidente. Então ela ficou condoída. Ela pegou o número 1 dela e deu para aquela senhora. E voltou pro hotel. Foi lá pro hotel. Quando foi de madrugada, né, chamaram, né, interfonaram ela no hotel, dizendo que tinha uma pessoa ali, né, por parte do Chico Xavier, para que ela fosse até o centro. Então ela se vestiu e foi rápido lá com a pessoa para o centro. E quando eu me emociono, perdão. E quando ela chegou lá, o Chico colocou que o Emmanuel ficou tão comovido por ela ter dado o número dela para aquela senhora, que ele foi procurar o filho dela, que ele socorreu o filho dela, que ele estava ali passando uma mensagem, ajudando o filho dela, porque ele, por ser suicida, não tem condições de passar nenhuma mensagem, mas colocando ali como ele estava e que ele, Emmanuel, a partir daquele momento, cuidaria pessoalmente do filho dela. Então a gente vê que qualquer gesto de benevolência, qualquer gesto de fraternidade, ele está sendo visto, ele está sendo assistido. Como Paulo coloca que nós estamos sendo assistidos por uma multidão. Tem uma multidão nos assistindo. Então a gente vê ali o ato, né? Ela conseguiu que a espiritualidade superior permitisse que Emmanuel fosse buscar o filho dela suicida, pelo ato de amor que ela havia feito. Lembremos de Pedro, que o amor, ele apaga a multidão dos pecados. É uma frase de Pedro que a gente não pode esquecer nunca. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aqueles que estão nas esferas de punição também não pode, salvo uma permissão superior. E aqui eu estou contando essa história do Emmanuel, porque é uma permissão superior, né, ali para que essa mãe pudesse receber a notícia do filho, que não é concedida senão com um objetivo de utilidade geral. E é uma lição que foi aprendida ali para aquela mãe, para as outras mães, pais e parentes que estavam ali ainda, né, no centro, naquelas altas horas da madrugada. O Chico ia até altas horas da madrugada, para nós que estamos ouvindo essa lição hoje. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou em expiação aos mundos inferiores. Tem as ideias necessárias para responder. Então, para que o espírito possa se comunicar, é preciso que tenha um determinado grau de adiantamento no mundo no qual é chamado. Onde ele está, ele precisa estar lúcido, ele precisa estar com conhecimento, ele precisa estar pleno de si, né, das suas faculdades, do seu entendimento, para que ele possa se comunicar. De outro modo, é estranhas as ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Ou seja, ele precisa estar ligado à Terra, ele precisa estar ligado aqui às nossas questões, à nossa forma, à nossa linguagem, né? Ao nosso status quo, porque senão ele não tem nem como passar alguma coisa. Por isso que ele diz, não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou em expiação aos mundos inferiores. Tem as ideias necessárias para responder. Aqueles que estão aqui são espíritos superiores,
mas que estão aqui em missão. Eles vão ter as ideias claras e como nós funcionamos para poderem nos ajudar. Ou aqueles que estão aqui, que são de outras regiões, mas estão aqui por expiação. Eles também já conhecem e têm condições de se comunicar. Número 4. Por quais motivos a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Eles respondem: pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Então pode ser uma prova para aquele que está chamando, pode ser uma prova para o espírito que foi chamado, ou pode ser uma punição para o que chama ou uma punição para o que está sendo chamado. Como os espíritos, a quinta, pergunta: como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? Eles respondem: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Ou seja, pensou, no momento que a gente pensou, nossa, aqui vamos lembrar o caso do Kardec, que ele iria evocar, por exemplo, vai evocar Erasto, ou vai evocar Santo Agostinho, que tem tantas mensagens de Santo Agostinho. No momento que ele pensa, ele já evocou. Vamos lembrar que São Luís é o mentor ali da Sociedade Parisiense. Faz parte dos espíritos familiares, porque a gente precisa entender: espírito familiar é o espírito que pertence à família espiritual daquele que está ali. Não é familiar consanguíneo, que foi meu pai que desencarnou, minha mãe, não. Pode até ser, se esse espírito que foi meu pai ou minha mãe faz parte da minha família espiritual, faz parte da família espiritual, mas pode não fazer. Foi irmão, foi pai, foi mãe numa encarnação por determinados motivos, mas não faz parte do meu grupo, da minha família espiritual. Então é o que ele está colocando aqui. Eles podem ser avisados porque aqueles que pertencem à nossa família espiritual, o nosso grupo familiar, vai procurar, só é avisá-los de que eles serão evocados, porque no momento que a gente pensou, já evocou. Então, repetindo: frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas se passa aqui um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. Nós ainda não temos condições de entender como funciona o pensamento. É uma energia, é uma frequência e vai ao infinito. Então nós ainda não temos condições de entender como funciona o processo do pensamento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais cuidado a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Porque são energias, é a energia mais forte, é a nossa criação, nós plasmamos, nós materializamos aquilo que nós pensamos ao nosso redor, nós realizamos aquilo que nós pensamos, porque nós pensamos, depois nós vamos materializar, vamos realizar aquilo que pensamos. É a energia que nos manifesta, já que penso, existo. Então é a energia que nos manifesta, é o pensamento. E ele diz aqui que nós ainda não podemos compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impacto do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele, como se fosse um choque. Como se fosse um choque elétrico, ele recebe aquela comunicação, ele sente aquela comunicação, E é como a gente ouvir um chamado, a gente ouve o nome da gente, a gente vira para onde estão chamando, então eles ali percebem que estão sendo chamados. Pode-se dizer que ouve o pensamento, como na terra ouvis a voz. Então, por isso que a gente coloca que a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos. Não pode chorar por alguém que morreu. Pode. Todo mundo tem direito ao luto. Pode chorar. O que não pode é se revoltar
O que não pode é se desesperar em relação, né? Ficar chamando, né, no pensamento, evocando aquela pessoa que não está em condições ainda nem com ela, se ela acabou de desencarnar. Sentir saudade, vivenciar o luto e sempre que pensar na pessoa, lembrar dos momentos bons, dos momentos alegres, porque ela vai receber aquela comunicação, ela vai receber aquele pensamento, que ela receba com boas lembranças, com alegrias. Oração. A oração é o melhor sentimento que a gente pode emitir para alguém. Fazer uma oração em nome daquela pessoa. Orar para que aquela pessoa esteja amparada, esteja bem, esteja sendo assistida. Onde ela estiver, ela vai receber aquelas energias e vai receber a oração. A melhor coisa que a gente pode fazer por aqueles que nós amamos é orar por eles. Na mesma pergunta, o Kardec continua. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Eles respondem sim, com a diferença que o som não pode se fazer ouvir, senão em um raio muito limitado, ao passo que o pensamento atinge o infinito. É o que eu estava falando, é uma frequência, uma onda energética, uma energia, uma frequência de energia que vai ao infinito. Não tem nada, né, que vá servir de obstáculo para o pensamento. E o som, ele se propaga no ar numa determinado ponto, numa determinada distância. O espírito no espaço é como um viandante em meio de uma vasta planície e que de repente, ouvindo pronunciar seu nome, se dirige para o lado de onde é chamado. Que é o que eu estava colocando. Na hora que você escuta chamar teu nome, você vira para onde você escutou o seu nome ser chamado. A sexta pergunta. Sabemos que as distâncias são pouca coisa para os espíritos. Entretanto, admira-se de vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. A resposta. Com efeito, algumas vezes o estão. Porque no momento que você pensou, você evocou, o espírito volita, ele caminha no pensamento, na velocidade do pensamento, que é muito maior que a velocidade da luz. E, se você já pensou antes, ele já foi avisado, ele já está ali. Quem leu a revista Espírita, nós vamos ver lá na revista, quando Kardec faz a evocação, já estou aqui. O que desejas? No momento que Kardec está ali pensando, vamos chamar, já estou aqui. O que desejas? Aquele que ele está evocando já está ali. Porque já veio o pensamento antes e já foi comunicado, né? Então, com efeito, algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, quer dizer, a evocação já aconteceu antes, porque se pensou que iria fazer aquela evocação, o espírito é advertido antecipadamente. E frequentemente se encontra aí no momento em que é chamado. A sétima pergunta. O pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias? Eles respondem sem dúvida nenhuma. Então, o pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias? Sem dúvida nenhuma, eles respondem. O espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Então, o que é? Se ele é chamado por um sentimento de amor, de carinho, um espírito simpático, alguém que ele conhece, ou alguém que tenha um estado de elevação, um estado de amor, um estado de energia, que vai fazer com que ele responda, com que ele atenda com muita alegria, né? Com muita satisfação. É a forma de chamar, é a forma de pedir, né? É a forma. Vamos lembrar isso, gente, na passagem de Jesus com o desencarne de Lázaro, nós vamos ver que Marta procura Jesus e ela está muito revoltada. Então ela ali com o dedo apontado para Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Ele estaria vivo. E ela ali reclamando com Jesus.
Jesus fica impassível, não fala nada. Ela volta e ela entendendo a situação, percebendo o contato maior de Maria com Jesus, né? São as duas irmãs, Marta e Maria. Fala para Maria, Jesus está te procurando. Ele não tem essa colocação, mas a gente vê ela colocar isso. E Maria vai ao encontro de Jesus. E a hora que ela chega, ela se joga nos pés de Jesus, em prantos. Ela fala a mesma coisa. Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que em prantos, aos pés de Jesus, num sofrimento muito grande. Qual que é a reação de Jesus? Ele chora. Porque Jesus não tem emoção, porque a emoção faz parte do instinto, a emoção a gente tem que trabalhar em nós. Porque o sentimento é a emoção trabalhada. Nós temos que trabalhar a emoção para ter um sentimento. Jesus tem sentimento. E o sentimento dele foi tocado pela dor de Maria. E ele chorou. E quais são as palavras que ele diz a Maria? Me leve até ele, porque ele não está morto. Aí ele vai lá e tira Lázaro daquele sono cataléptico que ele está, né? E ele sai ali da tumba onde ele já estava há 4 dias. Então nós vamos ver que como, não é o que se fala. As duas falaram a mesma coisa. É como se fala. Uma, como Jesus não é um espírito extremamente elevado, ele nem se importou com a criancice da malcriação de Marta. Mas ele foi profundamente tocado pela dor, pelo sofrimento de Maria. E as palavras foram as mesmas. É o que eles estão colocando aqui. O pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias. Sem nenhuma dúvida, o espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isso, né, sem ser tocado dessa forma mais viva, mais forte, sem isso, frequentemente ocorre que a evocação não produz efeito. Sem esse tocar, sem esse sentimento, a evocação não produz efeito. A pessoa pode chamar ali, mas ela não tem um sentimento, ela não tem. O espírito pode até ouvir, mas ele não vai atender. Porque o sentimento que está ali não é bom, é curiosidade, ou é um sentimento de menos-valia, não é útil, né? Então não é correto, não é útil, não vai servir para a maioria. Ele como a gente fala, vai fazer ouvidos moucos, que nem adolescente. Ele não vai ouvir. Então, por isso que ele diz, ocorre que a evocação não produz efeito. O pensamento que brota da evocação bate no espírito. Se é mal dirigido, bate no vazio. Não vai chegar lá no espírito. Ocorre com os espíritos igual aos homens. Se aquele que os chamam lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas com frequência não escutam. Vai ouvir porque não é surdo, mas não vai escutar porque não é do seu interesse. Igualzinho adolescente. Ele ouve porque não é surdo, mas não escuta aquilo que o pai ou a mãe estão falando. Então é uma evocação de alguém que ele não gosta, ou principalmente que o mote da evocação não é bom, ou não é de interesse geral, ou não é útil, ele pura e simplesmente não vai ouvir, não vai atender. 8ª pergunta. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? A resposta. Obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga se é útil vir. E aí está ainda para ele o livre arbítrio. Ele pode ser constrangido a vir, embora pelo seu livre arbítrio ele não queira. Pode. Nós vamos ver isso no céu e no inferno. Nós vamos ver isso nas sessões mediúnicas de desobsessão, porque, embora ele não queira vir,
o plano espiritual superior para ajudá-lo, para ajudar a pessoa que ele está obsediando e principalmente para ajudá-lo, o constrange a vir. Ele é constrangido a vir para que ele possa ser ajudado e para que se possa ajudar a pessoa a quem ele está prejudicando. Então, vamos voltar aqui e entender bem essa resposta. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Obedece à vontade de Deus. Então, ele pode vir por livre-arbítrio, mas ele também pode vir constrangido se for permitido, se for pela vontade de Deus. Então, obedece à vontade de Deus. Quer dizer, a lei geral que rege o universo. A lei de Deus que é a mesma para o universo e é imutável. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga se é útil vir. E aí está, ainda para ele, o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado com um fim útil. Porque se o fim não for útil e não for para o bem da maioria, ele não vai deixar o trabalho dele, que é muito trabalho, muito a se resolver, a fazer, para vir por bobagem ou por um bando de curioso. Só vai vir, o espírito superior só vai vir se for de grande utilidade. Não se recusa a responder, senão no meio de pessoas pouco sérias. Então, não se recusa a responder. Ele não se recusa a responder, senão no meio de pessoas pouco sérias. Ou, quer dizer, pessoas pouco sérias, ele não vai atender. Ele só vai se recusar se as pessoas que estão chamando forem pouco sérias. Ele não está falando aqui, né, de banalidade. Ele está falando pouco sérias. Não basta... A seriedade não é o suficiente, não vai ser atendido por espírito superior. Ponto. Então, o espírito superior vem sempre quando é chamado com fim útil. Não se recusa a responder, a não ser que, né, senão, no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisa como diversão. Se é pouco sério, não tem utilidade, é curiosidade, é diversão, nenhum espírito superior vai perder tempo. Tem muito o que fazer. Nona pergunta. O espírito evocado pode se recusar a vir ao chamado que lhe é feito? Vocês respondem, perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Claro que pode se recusar a vir. Perfeitamente, é o livre-arbítrio. Credes que todos os seres do universo estejam à vossa ordem? Estejam à vossa vontade? Estejam ali para atender os nossos desejos? E aqui ele não está falando com o espírito da terceira ordem, como sou eu, como somos todos nós aqui que estamos estudando. Ele está falando com o espírito missionário, ele está falando com Allan Kardec, que é o espírito de Skoll. E olha como ele coloca. Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam à vossa ordem? E vós mesmo, falando para Kardec, e vós mesmos crede-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Qualquer um que te chama, você se sente obrigado a responder? Coloca para Kardec. Quando digo que pode a isso se recusar, entendo sobre o pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então é aquilo que eu estava colocando no caso de uma sessão de desobsessão, por exemplo. O espírito inferior, ele é constrangido a vir por um espírito superior. Então aqui no caso ele pode se recusar à evocação, né? Ele é um espírito que não é, que está ali, o evocador é como qualquer um da terceira ordem, ele vai atender ou não. Mas no caso de um espírito inferior, ele é constrangido a vir, ele é obrigado a vir por um espírito superior, que o faz com que ele venha para que ele seja auxiliado. O fim é de utilidade para ele e para outros. Isso que ele diz. Entendo sobre o pedido do evocador. Ele pode recusar
Qualquer espírito vai poder recusar o espírito evocador, porque o espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Perdão. Perdão. 10ª, há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade. Há para um evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade. Eles respondem: nenhum. Nenhum. E se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade, digo em moralidade, o Kardec aqui coloca em negrito, e não em inteligência. Vou repetir. Se esse espírito é vosso igual, né, ali similar em energia, em estado evolucional, ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Porque se o espírito for superior em moralidade, nós não temos sobre ele nenhum tipo de autoridade, porque a nossa autoridade é dada pela nossa moral. Então, eu posso constranger um espírito que é inferior a mim, porque a minha autoridade moral vai fazer com que ele se reprima. Não é falar alto, não é título, é moral, é elevação, é transformação interior. É isto que faz com que a gente, se elevando, se modificando, se transformando, a gente mude de patamar, a gente suba os degraus, né, da elevação. Então, é o que ele coloca aqui. Porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para o seu bem, ou seja, se é vosso inferior, podeis, se for para o seu bem, para o bem daquele espírito que nós estamos evocando ou constrangendo a vir, se for para o bem dele, para que ele seja ajudado. Então, se é vosso inferior, podeis, se for para o seu bem, porque então outros espíritos vos secundarão, outros espíritos ajudarão, para que aquele espírito que está sendo chamado venha, para que ele seja ajudado. Porque quando a gente pede ajuda para alguém que está sendo atendido no fraterno, então normalmente o grupo de mediúnico, de desobsessão, trabalha em conjunto com atendimento fraterno, com atendimento espiritual. Cada casa dá o nome que quiser. A gente pede, se nós pudermos ajudar os irmãos que estão junto, né, do irmão que está sendo tratado ali, já falamos sobre isso, evitar colocar nome, evitar expor as pessoas, mas dos irmãos que estão sendo tratados no fraterno, senão é uma evocação. Então, os espíritos que estão ali, os espíritos superiores, vão fazer com que esses espíritos que estejam ali venham, para que esses espíritos possam ser ajudados. O tratamento num grupo de desobsessão é para os nossos irmãozinhos equivocados, os nossos irmãozinhos instigantes, os nossos irmãozinhos com problemas no plano espiritual. Nós somos ali enfermeiros de pronto-socorro, atendendo a esses irmãos. Isso precisa ficar muito bem entendido. Então, por isso que eu vou repetir toda a resposta. A pergunta: há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum. Se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para o seu bem, né, para o bem do espírito, porque então outros espíritos vos secundarão. 11ª pergunta: há inconveniente em evocar espíritos inferiores e pode-se temer em os chamando colocar-se sobre o seu domínio? Eles respondem: eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar. Ponto. Só cai em armadilha de lobo quem é lobo. Ovelha não cai em armadilha para lobo.
porque o que o lobo come, a carniça, a matança que se tem ali para atrair o lobo, não é alimento para a ovelha. Então só cai em armadilha de lobo quem é lobo. Só lobo cai em armadilha de lobo. Então o que ele está colocando aqui? Eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar, por sintonia, por similaridade. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Mas se para poder ser assistido por bons espíritos tem que ter merecimento. Tem que estar lutando na sua transformação interior. Tem que estar no seu vigiar e orai. Tem que estar batalhando para se transformar. Kardec coloca no livro no Evangelho segundo o Espiritismo: se conhece o bom espírita pelo seu esforço na sua transformação moral. Então, aquele que está lutando pela sua transformação moral vai ter mérito para poder ser assistido por bons espíritos. Aquele que só fala, aquele que só dá a boca para fora, ou que se acha, não, imagina, eu posso, eu aconteço, não, eu estou com os melhores mentores, com os melhores espíritos, isso é orgulho, isso é vaidade. Vai tomar um ferro, vai cair de boca no chão, achando que pode, que acontece. Não se pode subestimar a inteligência, a capacidade, a organização e os métodos dos nossos irmãos instigantes. Em tempo nenhum se pode subestimar. Isso é uma coisa que precisa ficar muito bem entendida, e se tirar essas ideias lúdicas de fada madrinha e pode pilim-pim-pim. Vamos voltar aqui. Eles não dominam, senão aqueles que se deixam dominar. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Se impõe aos espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. Quem tem moral, quem está ali no seu trabalho de evolução, quem está ali no seu processo de domínio, de disciplina para se dominar, vai se impor aos espíritos inferiores e eles não terão como se impor àquele que tem uma elevação moral. No isolamento, os médiuns, sobretudo aqueles que começam, devem se abster dessa espécie de evocações. Então, no isolamento, ou seja, sozinho, sem o grupo espírita, sem o grupo de trabalho, sem o conjunto ali do trabalho, o médium não deve se colocar em nenhum tipo de evocação, não deve chamar, não deve estar ali trabalhando com nenhum tipo de espírito, porque ele precisa do grupo. Nós somos da terceira ordem. Para a gente cair basta um sopro, não precisa nem ventania. Então nós somos que nem vagalume, tem hora que a gente acende, tem hora que a gente apaga. A gente não consegue manter a nossa energia, o nosso pensamento constante. Então, se a gente for trabalhar com os nossos irmãozinhos instigantes para ajudá-los, nós vamos trabalhar num grupo sério, numa casa séria, onde todo mundo estuda, onde todo mundo trabalha para renovação íntima, onde todo mundo se aprimora, onde todo mundo está lutando para se transformar. E aí vai ter o merecimento de receber apoio, assistência e proteção dos espíritos superiores. Senão, não pode se meter a fazer determinadas coisas, porque vai tomar um tranco. Como eu contei já várias vezes a história lá do Bar Jesus, né, que vai, se mete e coloca lá pro irmão que está sendo obsediado, pro espírito que está ali, e em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu te ordeno que saia. O espírito responde para ele: Jesus eu sei quem é, Paulo também, e você quem é? E vai dar uma surra em Bar Jesus. Por quê? Porque ele está ali da boca para fora, falando em nomes que são nomes elevados, mas com quem ele não tem a menor sintonia. É a pessoa colocar em nome de Deus. Tá? Ela tem moral, ela tem sintonia, ela tem energia dentro dela para que ela realmente possa falar em nome de Deus ou em nome de Jesus e ter energia para isso. Ter moral para isso não é palavra, é sentimento.
Quando a gente fala que 90% da nossa comunicação com encarnados e desencarnados é energia, é não verbal. 10% só é verbal, 90% é energia. Nossa energia chega muito antes de nós. Então aqui nós já estamos no nosso horário, nós vamos parar por aqui, na pergunta número 11, e a partir do nosso próximo estudo, nós continuamos a partir da 12ª, né? Da pergunta número 12. Até lá!